Uhum. Bom, então como eu falei, vou filmar aqui fazer uma bandinha de chapéu. Aqui eu tenho 6 tentos de 1,5 m. Ela é de 12, de trança pátria de 12 tentos. 6 tentos de 1,5 m por 2 de milímetro de largura. Então vamos começar assim. Eu meço o meio dela. Aqui eu vou fazer a argolinha que ela vai passar dentro, que vai ser uma trança de 6 redonda. Se eu quero fazer dessa distância com 3 dedos assim, eu tenho que medir aqui. Eu vou correr ela para baixo e fazer com 6. Vocês já vão entender, ó. Eu pego uma, escolhi uma. Três dedos aqui. Trago até aqui, ó. A argolinha trançada vai ficar assim, ó. E dou um nó para trançar de 6. Agora, por essa daqui, o tento já está desquinado, tá tudo certo. Por essa daqui, eu vou arrumar as outras, todas, porque elas estão todas iguais. Como que eu faço? Eu faço elas ficarem iguais, ó. Elas junto as duas pontas, levo até aqui e dou um nó. Eu vou dividir, fazer uma trança de 3 redonda, de 6 redonda, então vão ficar 3 e 3. Filma aqui, tu, para você ver, ó, para eles verem. Ó, eu vou sempre colocando ela, quando é do lado esquerdo, eu vou fazer o rabinho sair para a esquerda e vou colocando na frente, ó, tá vendo? Ó, eu não vou amarrar esta aqui. Eu vou amarrar aqui. Tá vendo que elas já estão ficando virada para lá e as outras eu vou amarrar virada para cá, com o rabinho virado para lá. Então eu passo aqui, ó. Tá dando para filmar bem? E daí agora eu vou acertar a distância. Ó, as 3. As 3 da mesma distância, eu levo lá. Quem não tiver do mesmo tamanho, eu tenho que ajustar. Opa. Estas duas estão do mesmo tamanho. Essa daqui tem que encompridar, que é a que eu amarrei agora. Elas têm que ficar esticadinhas 3 juntas, ó. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado, tá? Pode pausar. Ó, tá vendo? Ó? Esse rabinho sai para lá e este sai para cá. Aí, ó. Agora eu acerto a distância por ela do mesmo jeito, ó. Pela outra que já tá lá. Aí, ó. A próxima, ó, vai pegar, pode deixar, depois eu pego. Ela vai acompanhar aqui, ela vai vir aqui e sair para lá. Lado ao contrário do que saiu. Lado ao contrário do que saiu aqui, ó. Agora eu acerto a distância e vou amarrar outra e já mostro. Então aqui eu amarrei as 6 aqui, coloquei as 3 mais curtas para cima e essas daqui ficaram para baixo.
Eu uso água com uma coisinha de spray assim, porque é muito curto. Apesar da trança parecer comprida, mas ela é curta. Eu não gosto de fazer o novelo dela nesse tipo de situação. Eu prefiro manter ela úmida com spray. Hoje está muito calor, então seca rápido. E eu uso também o gel, põe um pouquinho na mão assim, não põe muito. E passa aqui. Gel extra fixação. Então, ó, trança redonda de 6. Cruza da direita por cima da esquerda. Esta foi por cima, agora ela vai por baixo. Esta foi por baixo, agora ela vem por cima e por baixo. E aqui está feito o início. Agora a última que passou foi essa daqui, então agora vamos começar dessa daqui, da direita. Ela entra no meio de 2. Repara que eu faço a voltinha dela, ó. No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. E volta para o lado dela. Agora esta, do outro lado, tá? No meio dos dois últimos aqui, do primeiro e do segundo, por cima de 1, debaixo de 1. E volta para o lado dela. Puxa um pouquinho. No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. Tá vendo que eu ajusto a voltinha dela, ó. Tá vendo, ó? Tô ajustando a volta dela. No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. Puxa um pouquinho. No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. Conforme ela passa atrás, eu vou fazendo ela ajustar a voltinha. Puxa um pouquinho. No meio de 2, ó, vou virar ela, ó. Por cima de 1, debaixo de 1. Puxa um pouquinho. No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. Agora põe um pouquinho mais de gel, para ele correr um pouquinho, ó. Mistura um pouquinho na minha mão, coloco aqui, ó. Puxa um pouquinho. Quando puxar, um segredo, em qualquer trança, principalmente redonda, você segura aqui e puxa. Empurra e puxa. No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1, ó. Agora eu vou puxar. Eu puxo o que eu vou trançar, ó. Tá vendo? Seguro, empurro e puxo. No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. Seguro, empurro e puxo. No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. No meio de 2, passa por trás, né? No meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. Até quanto que eu vou fazer isso daqui? 6 dedos. Eu não queria deixar 3 dedos. Então vou fazer 6 dedos. Olha essa parte aqui, ó, ela vai ficando trançada. Então o que que a gente faz, ó? Pega um tento, puxa. Pega outro tento, puxa. Ele vai se soltando, ó. Pega outro tento, puxa. Ele soltou tudo. Tá? Aí, ó. Puxa por trás, no meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. Trança redonda, principalmente a gente puxa reto assim. Trança quadrada, não necessariamente a gente puxa sempre reto assim. Mas isso é uma coisa que a gente acha o jeito da gente e não deve ser um motivo de preocupação muito grande. Ajusta. Sempre toma cuidado para não puxar um mais do que o outro. Tá? E eu tô dando sequência, ó. Puxa por trás, no meio de 2, vira, por cima de 1, debaixo de 1. Puxa um pouquinho, ajusta. Ó,
libera um pouquinho, no meio de 2, por cima de 1, debaixo de 1. Vamos ver quanto que deu, ó, 3 dedos. Este pedaço está pequeno para passar dentro. Talvez eu nem chegue em 6 dedos, mas eu quero uma argolinha a mais, tá? Porque ela vai passar por dentro. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou trançar mais um pouco. Ó, então aqui deu os 6 dedos, ó. Tá? Vai dar já a argolinha para até pôr uma charrua para prender. Depois que a trança tá assim, como ela vai ser uma argolinha, não tem como a gente sovar ela. Então, agora a gente pega um sovador, que na verdade é um pauzinho com uns furinhos, você faz com a broca. Estica e passa para lá e para cá assim, ó, que ela vai assentar. Cuidado para não amassar a trança, tá? Por isso que é importante ter vários furinhos. Porque depois ela vai ficar torcida, a gente não vai conseguir mais fazer isso, né? Ó, ela vai ficar assim, a gente não vai mais conseguir sovar ela, né? Direito. Então agora a gente vai tirar daqui e juntar para começar a fazer a trança pátria, tá? Na hora de fazer, ó, uma dica aqui agora, ó. Ela tá aqui, a gente pega o último que passou, que é este daqui, ó, que tá mais no meio do V aqui, ó, passa dentro e faz assim, dá um nozinho para ele segurar a trança, tá? A gente vai trabalhar aqui, vamos desfazer esses todos aqui, e toda vez que a gente for começar uma trança nova, a gente desfaz um pedacinho desta daqui, um pedacinho desta daqui, porque daí ele fica bem firminho, senão é perigoso a trança acabar meio feia, tá? Então eu vou desfazer esse daqui, vou colocar aqui e preparar para trançar. Ó, agora juntei, tá? Coloquei em outra posição, eu tava trançando, ela tava assim, agora ela tá assim, de frente para mim, tá? Como que é a trança pátria de 12? Por cima de 3, debaixo de 3, por baixo de 3, por cima de 2, tá? Como que a gente tem que começar? Dos 12 tentos, a gente tem que começar com 7 de um lado e 5 do outro. Como que a gente monta ela aqui? Vocês podem, não é por cima de 3, debaixo de 3, por baixo de 3, por cima de 2. Ó, então, o último tento da esquerda, eu passei debaixo de 3, por cima de 2, formei 5 aqui. Agora, eu vou pegar o primeiro daqui, ó, e vou começar, ó, por cima de 3, debaixo de 3, por baixo de 3, por cima de 2. Ajusto um pouquinho do outro lado. Não deixa bagunçar, né, ó. Por cima de 3, debaixo de 3, por baixo de 3, por cima de 2. Do outro lado. Por cima de 3, debaixo de 3, por baixo de 3, por cima de 2. Por cima de 3, debaixo de 3, por baixo de 3, por cima de 2. Puxa para baixo um pouquinho, abre ela um pouquinho. Cuidado você puxar demais, tá? Os tentos agora. Por cima de 3, debaixo de 3. Puxa um pouquinho agora. Por baixo de 3. Libera ele. Por cima de 2. Puxa agora, ó. Por cima de 3, debaixo de 3,
puxa, por baixo de 3, por cima de 2, ajusta, libera aqui os 12 agora. Só puxar assim que ele sai. Se você quiser fazer a bonequinha também, pode fazer. Tá, ó. Eu vou só mostrar como que faz aqui, ó, o novelinho, só para quem quiser fazer, tá? Ó. Segura um tento, põe a palma da sua mão aqui, passa por trás, cruza ele de lá para cá, volta para baixo da sua mão, traz na palma da mão de novo, passa por trás. Quem quiser fazer, ó, é só fazer assim. Daí aqui, ó, você pode pôr uma fita crepe, pode amarrar com o próprio tento, conforme se puxar ele vai soltar. É só para caso a pessoa quiser. Eu é que prefiro não fazer porque eu acho que é muito curto para fazer. Então, acaba judiando dos tempos, tá? Ó, ele secou um pouquinho. O que que eu faço? Eu vou mantendo o úmido desde baixo, sem me preocupar muito com a parte de baixo, mas eu não quero que ela fique seca demais. E mantenho o úmido um pouquinho aqui. Claro que às vezes a pessoa tem menos experiência, não vai conseguir manter sempre bonitinho assim. Tá vendo que esse tento aqui, ele ficou comprido, passando. Você pode consertar ele, é só você voltar e passar ele por outro caminho. Mas é muito do gosto. Aqui, de qualquer maneira, vai uma charroa, tá? Por cima de 3 de baixo. 3, puxa. Por baixo de 3, por cima de 2. Puxa. 3, 3. Puxa. Por baixo de 3, por cima de 2. Puxa reto. Por cima de 3, debaixo de 3. Puxa. Por baixo de 3, por cima de 2. Puxa. Sempre puxa a mesma força, tá? Puxa. Por baixo de 3, por cima de 2. Por cima de 3, debaixo de 3. Por baixo de 3, por cima de 2. Eu não falei um pedacinho. Puxa. Por cima de 3, debaixo de 3. Sempre com ele desquinado, olhando para mim. Puxa. Debaixo de 3, por cima de 2. Olha como ele vai ficando, ó. Depois, ó, ele é de duas caras, ou pátria. Depois a gente vai assentar ele assim, ó, e ele vai ficar bem ajeitadinho, tá? Eu vou trançar mais um pouco e já volto. Aqui, ó, continuando então, eu acabei a trança, tá? Chovei ela. Tá aqui a argolinha, né? Pus uma charroa 5 aqui para fechar a argolinha. No final dela, uns 2 dedos mais ou menos, ela tem 85 centímetros total. No finalzinho dela, eu fiz uma redonda de 12. Fica mais bonito o acabamento. É bem simples. É só passar essa daqui para a redonda de 12. Eu vou colocar depois, junto com este vídeo, tanto a junção perfeita desta daqui de 6 para 12 pátria, como a de 12 pátria para 12 redonda, tá? Em separado, só esses detalhes. Aí eu fiz um botão, tá? Com os 12 tentos aqui, um botão simples, e estou encapando ele com uma charroa. Depois, esta charroa aqui é a charroa que trava, tá? Um detalhe, um segredo, a melhor forma de você sovar esta trança aqui é você fazer uma cinquinho bem apertada, que nem esta daqui,
e passar ela para cá e para lá na trança, ela solve perfeitinho. Depois, mas agora mudando de assunto, né? Essa cinquinho aqui, ela fecha aqui na distância que quer. E aqui, ó, nesta sobra aqui, eu vou fazer uma canela de ema, uma charrua canela de ema, tá? Que fica bem bonito e bem firme no chapéu, tá? Já mostro todo feito. Ó, tá aqui, tá pronta, tá? Olha como é que ela fica. Muito bonita, né? Aqui tá só por cima, tá? Só para mostrar. A pessoa ajusta no chapéu do jeito que quiser. Tá? A trança de 12, pátria. Ou duas caras, como queira, né? Saindo de uma de 6 redonda, uma charrua cinquinho, uma charrua canela de ema, uma de 12 redonda e um botão pluma 3x3 aqui no final, encoberto, né? Um botão encoberto com uma juruti pluma. Cada item eu vou colocar em separado, tá? Desde a escolha e preparação do couro, daí cada charroa e cada pedaço certinho, tá? Além do vídeo completo, então eu vou colocar a descrição, na descrição, cada pedacinho. Também falando exatamente porque logo eu vou lançar um curso online, tá? Sobre isso, para fazer não só isso, como fazer romal, hackamore e tudo mais. Item por item a gente vai avançando.